A carta de Pedro, ela é fascinante, né? Nós estamos lendo uma carta de um homem que é sensacional, é um cara especial demais. Eu quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração e que a gente, ao terminar, possamos fazer um exercício muito importante aqui. Você sabe que eu gosto muito de impulsioná-los, né? Porque a Bíblia me impulsiona diariamente, né? Se tem alguém que me motiva aqui, é Cristo Jesus. A você também, amém? Jesus é aquele que nos impulsiona, nos direciona, nos leva a caminhar de uma maneira diferente. E hoje nós vamos falar sobre um posicionamento fascinante. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. 1 Pedro, capítulo de número 1. O tema do sermão é gerados pela palavra e movidos pela palavra. Repita comigo: gerados pela palavra e movidos pela palavra. Mais uma vez, gerados pela palavra e movidos pela palavra, amém? 1 Pedro capítulo de número 1, verso 22 ao 25, diz a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia! Feche os olhos, Senhor, fale conosco nessa manhã, nos inspire em nome de Jesus. Amém. Queridos, possa sentar. Querida amada, ali falou sobre a unidade no casamento, né? Vocês sabem que desde Gênesis capítulo de número 11 até a Babilônia, a grande cidade ministrada em Apocalipse capítulo de número 17 e 18, o ser humano tenta construir uma sociedade única, que está tendo a construir uma unidade, né, numa base de social, em que todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma filosofia, a mesma doutrina, a mesma cultura e, se possível, e obviamente, a mesma linguagem. Se a gente olhar para a história da Torre de Babel, esse é o conceito. A ideia é maravilhosa. Vamos construir um prédio que nos faça chegar perto de Deus. Lindo. Porém, o processo disso é uma decepção, porque eles tinham a mesma linguagem, o mesmo intuito: vamos nos unir para chegarmos perto de Deus. Só que toda unidade que é resultado do primeiro nascimento, ela está fadada ao fracasso. Se nós olharmos de Gênesis, Apocalipse, todas as vezes que o ser humano tentou se unir, criar uma unidade pautada no primeiro nascimento, todos eles caíram. Talvez o início delas, as suas ideias são belíssimas, mas o resultado gera fracasso. Eu não sei se vocês se lembram, em janeiro, nós trabalhamos o livro de Misericórdia. Em janeiro nós trabalhamos o livro de Levítico. Vocês se lembram disso? Ah, graças a Deus. Levítico. Em uma determinada tarde, no culto da tarde, eu preguei o livro de Levítico, capítulo de número 18. E eu estava compartilhando com eles, que ali estavam na tarde, que aquele capítulo era para mim uma crise muito grande. Porque Levítico capítulo 18, Deus começa a dar algumas leis, algumas ordenanças. Só que quando você lê, não faz o menor sentido. E a gente olha aquilo e a gente entra numa confusão. E eu particularmente entrei numa confusão assim intensa com o Senhor, porque eu me perguntei: Senhor, para que leis como essas? Se você for comigo, Levítico 18, verso 6 vai dizer: não tenha relações sexuais com uma parente próxima, pois eu sou o Senhor. Quando eu leio isso, e se você ler o capítulo 18, são várias regras, proibições relacionadas a sexo. E o que mais me deixa assim... Como assim não pode transar contigo? A gente sabe que não pode. E para que Deus coloca isso? E eu questionando, comecei a orar, falei: Senhor, por que leis que para nós é repulsiva, é um absurdo? Precisa disso? E aí o Espírito Santo colocou algo no meu coração, que foi até o tema do sermão da tarde, que foi que o ser humano é imprevisível. Imprevisível. De uma tal maneira que nós estamos falando da carne.
Tempo depois eu vi o seguinte noticiário: uma mulher manda matar um marido de 39 anos de idade, depois de descobrir que ele estava tendo um caso, mas é surpreendida ao saber que a amante do marido é a sua própria filha de 18 anos. E a reportagem vai mais longe, em que a filha estava tendo um caso com o pai junto com o namorado. A gente vê um negócio desse e a gente não entende. Gente, que loucura é essa? O ser humano é um ser imprevisível. Pensei em várias histórias que poderíamos olhar além do da Bíblia, que conta como que o ser humano é imprevisível, como que a unidade pautada no primeiro nascimento está fadada ao fracasso, assim como homens e mulheres do Senhor tentarem conseguir uma vida onde unidade de amor não existe a partir do primeiro nascimento, não tem como fluir. A nossa natureza é pecaminosa. Eu não preciso dar nenhum outro exemplo, ou mais exemplos bíblicos, que a gente já sabe disso. A nossa natureza adâmica, ela é pecaminosa, está fadada ao fracasso. Não dá para construir uma família pautada no primeiro nascimento, não dá para avançar através do primeiro nascimento, não dá, não tem como. Não tem como. Estamos fadados ao fracasso a partir do primeiro nascimento. E Pedro, ao iniciar a sua carta, ele está 1 Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro está mostrando para quem ele está direcionando a sua carta. Ele vai dizer aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. As igrejas eram constituídas tanto de cristãos judeus como de gentios. Os cristãos que viviam fora da Palestina, como também os convertidos do paganismo. E eles estavam construindo uma unidade na igreja. Mas unidade pautada no primeiro nascimento, irmão, não dá certo. Vai ser fracasso total. Eles estão tentando construir uma vida com Deus agora, de espiritualidade, ter como se posicionar diante de desafios, como se posicionar diante do casamento, como se posicionar diante da sociedade, mas o que Pedro está dizendo é que não dá para fazer isso a partir do primeiro nascimento. E o que Pedro vai trazer para nós é uma coisa muito importante: cuidado, porque se você tentar agir a partir da carne, você vai se frustrar. Se você tentar vencer o pecado a partir da própria carne, você vai se frustrar. Se criar uma unidade, organizar as coisas, vou organizar minha vida dessa maneira e eu vou ter sucesso. De fato, o começo é excelente, mas o processo, porque a sua humanidade é isso. A nossa humanidade, a nossa carne está fadada ao fracasso. E Pedro começa trazendo para aqueles crentes daquela igreja um entendimento importante. Verso 22, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Só um caminho, só um jeito para que haja uma unidade dentro da igreja. Só um tipo de posicionamento que nos fará vencer dentro da igreja, fora da igreja, diante do diabo. Só tem um jeito, e Pedro quer trazer isso à memória dos seus leitores. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada, ou em outras versões como a minha, tendo purificado a vossa alma, ou ainda em outras versões, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados. Mas eu vou pegar a versão dali: vossa vida, tendes a vossa vida purificada. E é interessante porque na cultura judaica a gente já sabe que todas as festas judaicas, todos os atos de sacrifício, todos os atos dentro do templo, era obrigação a pessoa tomar um banho. Quantos tomaram um banho hoje? Dá glória a Deus para vir para a igreja. É misericórdia. Essa ideia de tomar banho traz o sentido de limpeza. Você tira a sua impureza, você vai tirando tudo que é externo. Só que Pedro, ele vai mais fundo. Ele não está falando do que é externo, ele está falando do que é interno. Vocês, lembre-se, considerem isso: vocês foram purificados, a alma de vocês foram purificadas pelo novo
nascimento. Vocês precisam se lembrar, todas as vezes que estão na igreja, na sua casa, no seu trabalho, vocês são frutos do segundo nascimento. Vocês precisam colocar isso em memória. Vocês foram purificados com um novo nascimento. Vocês nasceram de novo, e a purificação do novo nascimento o fez ser nascido do Espírito e o fez ser nascido da palavra, do Espírito e da palavra. E quando Pedro traz isso, ele está querendo que a igreja compreenda. Veja, o primeiro nascimento é corruptível. Então todas as vezes que você se posicionar com o primeiro nascimento, você fracassa. Todas as vezes que vocês como igreja tentarem se posicionar com o primeiro nascimento, vocês fracassam. Mas se vocês se lembrarem quem vocês são, se vocês se lembrarem do batismo, se vocês se lembrarem quando vocês se converteram, se vocês se lembrarem que vocês nasceram de novo e se posicionar dessa maneira, aí tudo muda, tudo consegue passar, tudo passa a existir, a unidade passa a existir, porque não tem unidade a partir da carne dentro da igreja. A unidade é espiritual. É espiritual. Porque na carne eu não quero, mas no espírito eu obedeço. É diferente. Não. Na carne e no espírito. Não tem como enfrentar os desafios da minha vida a partir da carne. Não tem como lidar com o pecado pela carne. Não tem como, é estupidez. É só por meio do Espírito. Senhor, o pecado bate a porta, o desejo está vindo, misericórdia, Senhor, eu estou clamando, tira isso de mim. É por oração, é pelo Espírito, é tendo entendimento. Eu nasci de novo, eu não posso andar e viver como o primeiro nascimento. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte do novo nascimento. O Espírito está sobre nós, a palavra está sobre nós. Nós fomos gerados pela palavra, movidos pela palavra, e algumas coisas nós precisamos entender. Veja, existe uma diferença de gerados pela carne e gerados pela palavra. Naturalmente a gente já entende que no primeiro nascimento nós temos um pai e nós temos uma mãe, óbvio, né? E no segundo nascimento, nascimento da palavra do Senhor em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo e a palavra como mãe e pai sobre nossas vidas. No primeiro nascimento, ela é a junção de um homem e de uma mulher, mas o segundo nascimento é aquele que Nicodemos não compreendeu direito. A Bíblia diz que Nicodemos chega lá em João 3,4 e diz: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então Jesus vai responder no verso 5: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da onde? Da água e do Espírito. Na água nós somos purificados. Lembrem-se, vocês purificaram a alma de vocês. Lembrem-se do batismo de vocês. Lembre-se disso. Ingressamos no primeiro nascimento, ingressamos na família através da mãe e do pai. É simples, carnal. Mas o segundo nascimento, eu ingresso na família de Deus através do batismo. Não tem outro caminho, esse é o único caminho, através do batismo, na fé em Cristo Jesus. E o nascimento, o novo nascimento dá uma nova natureza para nós, uma nova e viva esperança. Pedro vai dizer no verso de número 3 de 1 Pedro, capítulo de número 1, ele vai dizer as seguintes palavras, veja bem, vou ler aqui: louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Verso 3, varão, obrigado. Veja, ali regenerou, obrigado. Veja, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou. Repita comigo, regenerou. Ali está regenerou, na minha versão está uma nova vida. Você sabe que a junção dessa palavra regenerou, como a minha diz, uma nova vida, ela é junção de duas palavras do grego. Uma, ana, que significa para cima, de novo, e genaó, que significa nascido de novo ou nascido do alto. Então Deus nos fez ser nascidos do alto, nascido para cima.
Quando eu sou batizado, eu tenho um novo nascimento. E eu vou nascer para onde? Eu vou nascer para cima. O meu nascimento vem de cima e eu nasci para ir para o céu. Minha morada é o céu, eu vou viver com o Senhor. Eu nasci com esse destino. Eu vou morar com o Senhor no céu. Alguém mais além de mim? Porque quando eu me batizo, eu sou purificado e agora eu nasci para o céu. Eu vou voltar para a minha casa. Então, quando o texto diz para nós que nós somos nascidos do alto, nascidos para cima, Pedro quer que a gente se lembre. Lembra, vocês nasceram para cima, vocês nasceram para o alto. Toda vez que vocês tentarem se unir como igreja, se unam a partir do segundo nascimento. Toda vez que vocês se posicionarem, se posicionem a partir do segundo nascimento, e não daquilo que é da carne. E não daquilo que é da carne. E temos que nos posicionar através disso, através da palavra, através daquilo que o Senhor coloca para nós. Não dá para criar unidade a partir do primeiro nascimento, não dá para se posicionar a partir do primeiro nascimento, não dá para construir uma vida financeira a partir do primeiro nascimento, não dá para ter uma vida a partir do primeiro nascimento, porque vocês vão entender daqui a pouco o motivo, e bíblico, obviamente, porque tudo que está ligado à carne está ligado ao fracasso. Não que, pastor, você acha que eu não consigo? Não, você não está entendendo. Jesus vai dizer que sem mim, eu preciso de Cristo. Cristo é tudo para mim. Eu preciso me posicionar. E quando a gente fala de se posicionar, o que Pedro está dizendo, quando vocês criarem unidade na igreja, é pelo Espírito. Mas isso vocês já entenderam. Então, deixa eu caminhar com você. A segunda coisa que Pedro quer que a gente compreenda. Primeiro, lembrem-se que vocês foram batizados. Lembrem-se que vocês tiveram um segundo nascimento. Lembrem-se todas as vezes que precisarem se posicionar que você nasceu de novo, nasceu para o alto, nasceu das coisas lá de cima. Logo, os meus interesses são das coisas lá de cima. Logo, quando eu me posiciono com a autoridade lá de cima, não mais da minha carne, nada de, é através daquilo que está no alto. E aí ele vai dizer no verso 23: pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tem uma outra versão que eu acho legal, que diz o seguinte: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. O segundo nascimento é algo eterno. Vocês nasceram de algo que vai ser para a eternidade. Através da palavra, vocês nasceram de uma palavra que é para toda a vida. Vai além, transcende. Mas o primeiro nascimento, o pai de vocês é mortal, vai morrer. Mas no segundo, o pai de vocês é assim, fora do comum. É algo que vai ultrapassar isso. E para que a gente compreenda isso bem, ele usa semente como exemplo. Pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Abre comigo, por favor, João capítulo 12, verso 24. João 12, 24. Veja, Jesus vai dizer as seguintes palavras: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Vou tirar ali o grão e vou botar o seguinte: se a semente de abacate, agradeço a irmã Belo que é fera nisso aqui, se a semente de abacate não morrer, conseguiu a foto, por favor? Se a semente de abacate não morrer, ela não vai ser aquela bela abacate. Gostaria de ter pego um abacate, mas veio aqui agora na memória. Mas se a semente for lançada e ela decidir que ela não quer morrer, o que vai acontecer? Jesus vai dizer, ela vai ficar só. Ela vai ser isso. E com o tempo vai morrendo, vai deteriorando, obrigado. Deteriorando. Ih, agora travou de novo, misericórdia. Já foi, agora já foi. Veja, conseguiu aí, Carlão, por favor? Vamos lá, então veja bem. Então, o que Jesus está dizendo é que, trocando ali o texto, se
não o grão, mas se a semente de abacate caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Uma das características da semente é que ela foi criada para quê? Para morrer. Ela foi criada para morrer. Ela foi criada para morrer. Porque se ela não morre, ela não gera. Ela foi criada unicamente por um propósito. Ela precisa morrer. Se ela não morre, ela fica isolada, ela perde o seu propósito, ela perde o prazer da vida, ela não se encanta com aquilo que ela produz, ela não vê a glória de um lindo abacate, ela não vê nada disso, porque ela decidiu que ela não quer viver o propósito da vida dela. Lembra do livro de Uma Vida com Propósito? Quem se lembra disso? Todos temos um propósito. Se eu decido não morrer, eu estou fadado ao fracasso. Não gero vida, não gero fruto, não vivo o melhor dessa terra. Primeiro nascimento. Mas se eu decido morrer, segundo nascimento. Vida, fruto, maravilha, poder viver coisas maravilhosas. O que Pedro está tentando que a gente compreenda é que existe uma semente incorruptível, uma semente corruptível, que ela pode escolher se vive ou morre. Mas existe uma semente que a palavra de Deus, que quando ela entra dentro da gente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se batiza, nós conseguimos gerar frutos. Nós morremos e dizemos: Senhor, eu abandono minha vida de pecado, eu abandono minha vida disso e daquilo, e eu aceito Jesus. Morri, matei a minha carne, fiz aquilo que é meu propósito como ser humano, matei a minha carne, e agora em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque eu tenho a natureza de Cristo em mim. Eu cumpri com o meu propósito inicial, morri para o mundo e agora vivo para Cristo. Essa é a perspectiva. É isso que Pedro quer que a gente entenda. O segundo nascimento é essa belezura. O primeiro é isso aqui. Mas se você decide não morrer, você vai permanecer eternamente desse jeito. Veja, todo mundo entendeu, sim ou não? Veja, Lucas capítulo 8, Jesus vai contar a parábola do semeador. E parece que é curioso, né? O semeador está meio doido. Ele começa a jogar semente em todo canto. Jogar em lugar. Ele sabe que tem lugares que não vai dar certo, mas está jogando semente para todo lado. E aí conta-nos que em um determinado momento os seus discípulos, eles ouviram a parábola, e no verso 9 diz que seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significa. Então Jesus começa a explicar a parábola para eles. E aí eles vão entendendo e tudo mais, mas no verso 11 Jesus vai dizer algo que eu acho fascinante, que ele vai dizer: olha, eu vou revelar para vocês o segredo do reino, as coisas que nem todo mundo compreende, mas eu vou revelar para vocês. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. Voltando para Pedro, Pedro está dizendo que nós nascemos dessa semente que é a palavra de Deus, a semente incorruptível, a semente que é imortal. 1 Pedro 1,23, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram como filhos de um Pai que é imortal e não pais mortais. Pela palavra eu nasci. Tanto que o que Pedro está tentando defender é que nós não somos somente nascidos do Espírito, mas também somos nascidos da palavra, gerados pela palavra. E aí, para dizer para vocês, para a gente ir mais a fundo sobre isso, Pedro não foi o único que explica para nós que fomos gerados pela palavra. Tiago, o irmão de Jesus, vai dizer em Tiago capítulo 1, verso de número 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como é que está ali? De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja que esse gerou tem a mesma origem da palavra que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, de uma vida nova. Nós somos nascidos do alto, nascidos do céu. Isso é lindo demais, porque o que nós estamos compreendendo é que Deus está dizendo para nós o seguinte: olha para dentro de você. Olha para dentro de você, você ainda não entendeu. Você possui a natureza do alto, você possui as coisas de Deus, você possui a eternidade dentro de você, porque agora você foi nascido do
alto. Por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo de número 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos nascidos do alto, gerados pela palavra. Vocês foram gerados pela palavra. Eu sou nascido do Espírito e nascido pela palavra. Não somente Tiago, mas Paulo vai dizer algo assim fascinante. Paulo vai dizer à igreja de Corinto o seguinte: olha, quando eu fui evangelizar vocês, quando eu fui ministrar o evangelho para vocês, vocês não compreendem a grandeza disso. Deixem-me dizer, 1 Coríntios capítulo 4, 15, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Igreja de Corinto, vocês foram gerados pela palavra, por aquilo que foi semeado, por aquilo que é incorruptível, por aquilo que é eterno. Vocês são filhos de um Pai que vive para toda a eternidade. Vocês são gerados por algo poderoso. Por isso, Jesus vai dizer para nós em João 3, 6, 3, o que é nascido de carne é carne. E 1 Pedro 1, 23, pois foste regenerados, nascidos do alto, tendo uma nova vida, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, da palavra de Deus. Nós somos nascidos pelo Espírito e pela palavra de Deus. Somos gerados pela palavra. Repita comigo: eu sou gerado pela palavra. Quando eu entendo isso, agora eu preciso ter um outro posicionamento. Pedro está dizendo: lembre-se do batismo, lembre-se que vocês foram gerados pela palavra, e agora vocês precisam se mover pela palavra. E aqui que está o ponto: é se posicionar pela palavra, é se colocar diante de uma posição de obediência, de uma posição de entender o seguinte: eu me movo por aquilo que é espiritual, por aquilo que é eterno. Existem muitos crentes que sabem que nasceram de novo, mas na hora de agirem, agem pela carne e não pela fé. Na hora de se posicionar diante de desafios, ao invés de agir pela palavra, ao invés de lembrar: eu sou batizado, eu sou nascido do alto, eu vou me posicionar com a autoridade da palavra, eu vou me mover pela palavra, age pela carne. Temos desafios diante de nós. Nós vamos agir pelo quê? Como que nós vamos fazer? E é isso que Pedro quer que o pessoal entenda. Gente, preste atenção, lembre-se: todas as vezes que vocês se lembrarem que precisam de unidade, que precisam crescer, que precisam ter vitória, não se esqueçam que vocês são purificados, vocês foram gerados pela palavra, e agora se mova por meio da palavra. Se mova por meio da palavra. Atos capítulo 6 conta para nós, depois da descida do Espírito Santo, a igreja começou a se unir, o ministério começou a crescer, os apóstolos ali cuidando da igreja. Em um determinado momento, os crentes da fala hebraica começaram a tratar com desdém os crentes da fala grega, os judeus da fala grega, porque os judeus da fala grega moravam longe, e aqueles que tinham a fala hebraica moravam ali na região, e eles tratavam com desprezo, mesmo depois da descida do Espírito Santo, mesmo depois de terem nascido de novo. Veja bem, começou a ter uma briga ali. Por quê? Porque os judeus de fala grega queriam dar mais alimento para os seus e não para os estrangeiros, que também são judeus, que moravam em outros lugares. E a perspectiva é: quando eu vou agir, mesmo sendo batizado, mas quando eu começo a agir movido pelo primeiro nascimento, eu causo destruição dentro do lugar. Por isso que no casamento você tem que mover a partir da palavra. Vai orar pela tua esposa, vai orar pelo teu marido, vai orar pelo teu filho. Você é movido pela palavra, impulsionado pela palavra. Pastor, mas eu tenho medo, eu tenho segurança. Então você esqueceu do seu primeiro nascimento, você esqueceu do seu segundo nascimento, você esqueceu que você veio do alto, você esqueceu que você é nascido do alto, você esqueceu que a autoridade dos céus está sobre a tua vida em Cristo Jesus, e você tem que se posicionar dessa maneira. Por isso que naquele momento a igreja estava em conflito, e a Bíblia vai dizer que os apóstolos reúnem a igreja e diz o seguinte: olha, nós precisamos que vocês escolham 7 homens que são nascidos do Espírito e nascidos da palavra, gerados pela palavra, que se posicionem com autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no verso de número 3, Atos 6, verso de número 3, a condição era que eles sejam cheios do Espírito e da sabedoria. O que ele quer dizer? Eu quero que eles se posicionem entendendo quem eles são.
Porque os crentes ali que estavam cometendo erros, eles não se posicionam como homens cheios de Deus, cheios da palavra do Senhor. Se posicionam com o primeiro nascimento, que é o nascimento da natureza humana que leva ao fracasso. Tem injustiça, tem tudo que acontece. E nós estamos falando de um ato que era unicamente servir alimento. Servir alimento. Até os apóstolos diziam, para servir alimento tem que estar cheio de Deus. Porque se você agir na carne, você age errado. Servir alimento. É como se eu dissesse, só pode limpar a igreja quem está cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu acho isso um absurdo. A Bíblia está nos ensinando que até para o alimento você precisava estar limpo diante da presença do Senhor. Veja, eles escolhem 7 homens incríveis. Um deles é Estevão, a gente conhece muito bem, né? E são vários homens, mas com um único propósito. Homens que se posicionem cheios do Espírito e cheios da palavra. Sabedoria, sofia. Provérbios capítulo 1, acho que é o verso 7, que diz que o temor do Senhor... princípio da sabedoria, conhecimento, a palavra traz isso para nós, movidos pela palavra, se posicionando a partir da palavra. Eu preciso me posicionar com a natureza do meu segundo nascimento. Irmãos, a verdade é essa, que nós nos posicionamos sempre com a primeira natureza, que é com a natureza adâmica, a natureza fracassada. Não, eu vou tentar dar o meu jeito, eu vou tentar fazer da minha maneira, vai ser a partir do que eu sinto, e não do que o Espírito quer. A gente esquece que nós somos gerados pela palavra, é pelo Espírito e pela palavra. E quando a gente se posiciona com a primeira natureza é diferente, porque na natureza de Adão, quando eu me posiciono, eu levo ao fracasso. Mas na nova natureza, no segundo nascimento em Cristo Jesus, quando eu me posiciono, eu sou vencedor. Por quê? Porque Cristo Jesus é mais que vencedor. Em Cristo nós também nos tornamos vencedores. No primeiro nascimento, quando eu tenho que lidar com algumas dificuldades, porque a primeira natureza, o vestimenta de Adão, ela me leva unicamente para o inferno. O primeiro nascimento me leva para o inferno, eu perco o propósito da vida, eu não gero nada, como eu disse para vocês, não tem sentido. O meu propósito é morrer para viver em Cristo, mas se eu não aceito morrer, eu estou fadado ao inferno. Mas no segundo nascimento, em Cristo Jesus, o céu é meu lar. Em Cristo Jesus é lá que eu vou morar. E Fero se lasque, eu vou morar no Senhor, porque eu sou nascido do alto. Quantos aqui são nascidos do alto aqui? Dão glória a Deus. É o céu o meu lugar, é o teu lugar, e acabou o assunto. Enquanto no primeiro nascimento, irmãos, não tem autoridade contra o maligno. Eu não tenho de jeito nenhum. No primeiro nascimento eu não tenho autoridade espiritual. Não tenho. Mas no segundo nascimento, em Cristo Jesus, a autoridade de Cristo é colocada sobre a minha vida. Eu me posiciono dizendo o seguinte: calma aí, eu fui lavado, purificado a minha alma, me batizei, eu sou nascido e gerado pela palavra, eu vou me mover através da palavra, e por ela eu começo a expulsar demônio, começo a ter autoridade. É o que Jesus vai fazer no deserto. Ele usa a palavra para mandar Satanás sair de perto. E às vezes a gente aqui preocupado: pastor, será que eu consigo? Então vocês precisam se lembrar que vocês nasceram de novo. Vocês têm que se lembrar que vocês foram nascidos do alto. Há uma autoridade sobre você, sobre a minha vida. Os anjos estão ali esperando ansiosamente para que você se posicione, comece a orar, comece a clamar. Por quê? Porque você veio do alto. Você veio do alto. Você veio do alto. Você já viu crente quando ora na carne se envergonha? Misericórdia. Não, eu sou nascido do alto. Calma aí, opa, segura a onda. Eu sou nascido do alto. Pedro se posicionou com a natureza de Adão quando ele negou Jesus. Mas depois que ele se posicionou corretamente, depois que ele entendeu que ele foi gerado pela palavra, foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia conta para nós que quando ele se posicionava em qualquer lugar, ele se posicionava como um homem gerado pelo Espírito e pela palavra. Ele não tinha medo de mais nada. Tanto que vocês vão se lembrar que no martírio de Pedro, quiseram crucificar ele, e ele diz: opa, vira essa cruz aí, vira a cruz de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como Cristo Jesus morreu. Eu quero que você vire essa cruz, porque eu sou gerado pela palavra, eu amo o meu Senhor é superior à minha vida, Ele é tudo para mim. Um posicionar de uma maneira totalmente cheia da autoridade do Senhor. Mas nós precisamos também não se posicionar somente externamente, mas
dentro da gente também. Eu sou gerado, me lembrei que eu nasci de novo, sou gerado pela palavra e eu tenho que lidar com o meu coração também nessa mesma autoridade. Como dito ali na escola dominical para a turma, faço questão de lembrar os irmãos, tem alguém batendo na nossa porta e dentro de nós moram duas pessoas, Adão e Jesus. A natureza adâmica, pecaminosa do fracasso, e Jesus, a natureza de Cristo que nos leva à vitória, nos leva ao céu. A questão, assim como Caim, que estava andando e Deus diz, estão batendo no seu coração. Olha o pecado aí bater na porta. Quem que você vai deixar atender essa porta? Quem que vai atender essa porta? Será Adão ou será Cristo Jesus, aquele que domina todo o mal? Aquele que venceu o pecado, venceu o mundo. Quem que vai atender a porta do teu coração? É o que Pedro está nos dizendo essa manhã. Você é gerado pela palavra, movido pela palavra, nos movemos pela palavra, precisamos nos posicionar com autoridade por meio da palavra. Na palavra nós somos mais que vencedores, na palavra nós podemos viver os benefícios, na palavra podemos ser aquele lindo abacate, na palavra nós podemos dizer, não, eu vou dar fruto, eu vou vencer em Cristo Jesus, na palavra eu me posiciono com autoridade, eu declaro bênção, eu coloco as mãos, na palavra eu oro à distância, o anjo vai até o lugar, na palavra as coisas acontecem de forma sobrenatural, eu preciso começar a me posicionar por meio da palavra e não mais na carnalidade, não mais no primeiro nascimento, diante dos desafios eu preciso me colocar como um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito e a palavra do Senhor sobre nós, porque os dois juntos, misericórdia, o negócio vai ficar apertado para Satanás, o negócio vai ficar maravilhoso. Por meio do Espírito Santo a gente consegue alcançar aquilo que a gente nunca imaginou, porque, como Jesus diz, se a semente não morre, ela não dá fruto. Mas quando eu e você morremos para os nossos pecados e nascemos para Cristo, é bíblico, nós temos que frutificar. Nós temos que frutificar. Nós temos que frutificar. E quando você chegar a viver as coisas mais maravilhosas, Pedro vai dizer, calma, calma. Verso 24 ao 25, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Querido, nós não podemos nos iludir. Todos nós somos como ervas. É o que Pedro está dizendo. Pois toda carne é como a erva. Pedro está comparando a fragilidade do ser humano com a erva. Com a da erva. O salmista vai dizer lá no Salmo 103, verso 15, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. Desaparece. O que Pedro está dizendo é impulsionar a igreja. Gente, vamos, se posicione, comece a se posicionar como homens gerados e movidos pela palavra. E vocês vão ver coisas sobrenaturais, vão viver coisas sobrenaturais, vão falar em línguas, vão profetizar, vão ter uma vida próspera, vão ter um casamento abençoado, vocês vão ser exemplo para outros casais, vocês vão ter filhos que vão prosperar, aonde você vai alargar a sua tenda, você vai viver coisas maravilhosas, mas por favor, não se esqueçam, vocês nasceram para o alto. Vocês nasceram para o alto. Vocês vão ser vitoriosos aqui. Vai ser maravilhoso. Mas vocês nasceram para o alto, porque vão vir ventos de estação. E quando esse vento de estação chegar, a glória, a beleza, as coisas que você conquistou, talvez o vento da estação vai levar tudo. É o que ele está dizendo aqui para nós. Veja, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Tudo que você alcançou, tudo que você conquistou, tudo vai embora. Mas tem uma coisa que vai permanecer para todo sempre, que é a palavra do Senhor na minha e na tua vida. Então eu dou glória a Deus porque expulsei demônio, dou glória a Deus porque comprei esse carro, dou glória a Deus pelo apartamento, dou glória a Deus pelo casamento, dou glória a Deus que meu filho passou na faculdade, dou glória a Deus por tudo, somos vitoriosos, estamos vencendo. Mas eu tenho que me lembrar que o vento vai passar e eu vou passar um sufoco. Mas a minha alegria não está na conquista daqui. Está no fato que eu vou me encontrar com o meu Senhor Jesus e Salvador. É isso que
ele está dizendo. Podemos lembrar do exemplo de Jó, mas a gente já conhece bem, o tempo nos é curto. O coração dele estava no Senhor. É por isso que o meu anseio pela palavra é de viver e chegar no céu e encontrar Jesus, é encontrar Deus, é encontrar o Espírito Santo, é correr para todo lado e falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, é um negócio único, é um negócio lindo. É isso que o meu coração cria expectativa. Se amanhã eu vier a morrer, sabe, eu estou morrendo, falo sempre para minha esposa, dizendo, morreu hoje, eu estou feliz demais, porque hoje eu consegui vencer um grande inimigo, que é a carne. Hoje eu consegui orar, hoje eu consegui ler a palavra, hoje eu consegui mandar uma palavra de bênção para alguém. Ontem, quando eu até mandei no grupo Boletim da Igreja, eu recebi um testemunho, nossa, que meus olhos lacrimejaram, uma coisa linda demais. Se você não viu, olha lá no grupo do Boletim, o testemunho de uma mãe contando sobre o filho que foi encontrado ali afogado no fundo da piscina, e ela vai contando que enquanto o filho estava morto, ela estava orando, e quando o filho acorda, depois de toda a história que é linda demais, o filho diz, mãe, eu sei que eu afundei, mas você não sabe, eu encontrei Jesus. E ele vai contando, nosso negócio, você se arrepia, o negócio é muito doido, é uma coisa surreal. Alguns irmãos mandaram mensagem dizendo, pastor, eu chorei tanto com esse testemunho. Falei, gente, isso que traz vida, porque o meu coração anseia para a eternidade, eu anseio para ver Jesus, eu quero ver o rosto dele brilhando, eu quero me encontrar com o meu Senhor. É isso que tem que estar queimando dentro de nós. E é por isso que Pedro vai dizer, se lembrem do primeiro nascimento, do segundo nascimento, se lembrem que vocês foram purificados, se lembrem que você tem que se posicionar dessa maneira, e não se esqueçam que quando você alcançar tudo isso, o que nos interessa é que está lá no alto, é o que está lá no alto, é o que está lá no alto. Gerados pela palavra, movidos pela palavra, os ventos da estação vão vir, mas a minha expectativa está no Senhor. Posso perder tudo, mas a minha expectativa está no Senhor. Posso perder minha casa, posso perder tudo, finança, as coisas podem sair do meu controle, mas a minha expectativa está no Senhor. E enquanto eu estiver na terra, eu vou fazer um exercício que eu aprendi com a Igreja Lagoinha, e eu quero que você faça isso comigo essa manhã. É um exercício maravilhoso. Eu aprendi 2 exercícios. Um deles eu vou falar isso amanhã na oração, mas um dos exercícios que eu aprendi com a Igreja da Lagoinha é maravilhoso. Eu quero convidar vocês a fazerem isso, porque quem é gerado pela palavra é movido pela palavra. Quem é gerado pela palavra é movido pela palavra. Isso aqui é muito importante, eu quero que vocês compreendam para a gente matar isso aqui hoje, esse exercício maravilhoso. São 3 frases que eu preciso entender dentro de mim. São 3 frases que eu preciso dizer quando eu começar a me posicionar, que é o seguinte, alguns devem conhecer, que é, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Podemos repetir isso em nome de Jesus? Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mais uma vez, eu posso e eu tenho. Como é que eu faço esse exercício? Primeiro, quando o diabo ou vozes me dizem, olha, você não é amado, você é assim, você é mentiroso, você é falsa, você é isso, você é aquilo. Aí eu começo a ouvir aquilo, eu começo a me entristecer, eu sou tomado de um sentimento. Mas existem mentiras. Existem mentiras. Porque se você é misericórdia, ninguém é. Mas se você é nascido do Espírito, você não é isso. Porque no Espírito a gente frutifica, no Espírito a gente se arrepende, no Espírito a gente anda debaixo da palavra do Senhor. E quando o diabo começa a dizer, você não é amado, você não é isso, você não é aquilo, não vai achando que Deus te ama não. E aí você fecha os seus olhos e você tem que dizer, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou amado, que eu sou querido, que Jesus morreu na cruz por amor a mim. A Bíblia diz que eu sou desejado, a Bíblia diz que o Senhor vai colocar uma mesa para mim. A Bíblia diz que eu sou em Cristo Jesus mais que vencedor. Então quando o inimigo começa a falar, eu falo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Satanás, sai de pé, sai do meu ouvido. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho, eu sou amado, eu nasci de novo, eu sou nascido do alto, vou voltar para o alto, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas quando também me sinto paralisado diante dos desafios, e tem muitos, diante de inseguranças, de coisas que não deram certo, diante de coisas que me fogem do controle, eu preciso me posicionar num canto e dizer: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que eu posso? Eu posso tudo. Quem te fortalece é quem? Cristo Jesus. Eu posso. No Senhor eu posso organizar a minha vida. No Senhor eu posso me posicionar com autoridade. No Senhor eu posso, porque sou gerado pela palavra e sou movido pela palavra. Por isso que eu sou e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso sim me posicionar. Então se o inimigo diz: olha, você não vai, você não consegue, eu posso. Eu posso porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando o mundo grita, misericórdia, quando grita no meu ouvido, dizendo que eu não terei paz, quando aparece uma notícia e você fala: meu Deus, nem o meu filho eu posso levar para a escola mais, onde está a paz nisso? Quando a palavra diz sobre uma paz, um refrigério, você diz: como é que eu posso viver no refrigério no mundo que a gente vive hoje? Meu Deus do céu, é isso que o inimigo está jogando na nossa cabeça. Cuidado, você não vai ter paz. Sabe essa alegria, esse contentamento? Vai dar ruim pro teu lado. Aí você tem que chegar pro canto, orar, botar a mão no peito e dizer: Senhor, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E em Cristo Jesus eu tenho uma paz que excede a todo entendimento. Em Cristo Jesus eu tenho um refúgio. Em Cristo Jesus é a minha fortaleza. Em Cristo Jesus eu ali sou rodeado por anjos ao meu redor. Você se lembra do Salmo 91? Em Cristo Jesus eu tenho anjos me guardando. Em Cristo Jesus eu tenho uma certeza que aonde eu botar a planta dos meus pés há de prosperar. Sim, eu tenho essa certeza porque a Bíblia me dá ela. E eu sou gerado pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Então diga mais uma vez comigo: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se coloca de pé nesse momento, em nome de Jesus. Vamos dar um grito, um berro, para que o inimigo ouça isso, para que o mundo ouça isso, para que as vozes dentro de nós ouçam isso. Vamos lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga mais uma vez: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É um novo posicionamento, é chegar diante da dificuldade e dizer: não, eu sou, eu posso, eu tenho, porque eu sou gerado pela palavra, então age nessa autoridade. Nós somos gerados pela palavra, me movo pela palavra, e eu anseio o Senhor de forma sobrenatural. É o que Pedro está dizendo para a sua igreja: gente, lembrem-se do primeiro nascimento, lembrem-se que vocês foram purificados dele, então vocês tiveram o segundo nascimento em Cristo Jesus. Você é gerado pela palavra, e porque é gerado pela palavra, se posicione com autoridade. Para de andar de cabisbaixo, para de andar triste, sair desesperado. Pastor, não, se posicione em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco. Eu sou o que a Bíblia está dizendo que eu sou. Eu posso, eu tenho. Por quê? Porque eu tenho um novo posicionamento. E tem crente com medo porque não entende que está dando certo. Talvez é porque na hora de se posicionar, você não se posiciona pela palavra, mas se posiciona pela carne. Mas aqui só tem vencedores, porque nós nascemos de novo, amém? É isso, você nasceu de novo. E é isso, é se posicionar, é ter coragem. E quem dá coragem para mim e para você, irmãos, não sou eu, não é aquilo, é o Espírito Santo do Senhor, que nos deu um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, um espírito de discernimento, que coloca sobre nós isso queimando no teu coração. Você não sabe como que isso me anima, chegar e dizer para a cara do diabo: olha, pode sair correndo, porque tem alguém aqui que é gerado pela palavra. É ouvir palavras contrárias, e pode falar à vontade, porque tem alguém aqui que é gerado pela palavra. Não dá para ter medo, não dá. Talvez o que falta em nós é essa confiança plena de que temos Cristo Jesus. E se você precisa disso, você tem que correr pedindo: Senhor, eu tenho que falar contigo hoje, eu preciso orar, eu preciso clamar, me colocar aos pés do Senhor, porque eu me sinto tão insegura. É porque lhe falta intimidade.
Falta intimidade. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, querido, o negócio é surreal. É um negócio de doido. Você não está entendendo, é um negócio assim maluco mesmo. Pastor, mas é muita certeza. Mas não está em mim, está no Senhor. Está na minha vida com o Senhor, é isso. É se posicionar diferente. Está com problema em casa, se posiciona desse jeito. Está com problema no casamento, se posiciona desse jeito. Está com problema, seja onde for. Calma aí, eu sou gerado. Lembre-se, você nasceu de novo. Você é gerado pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Se posicione por meio dela, se mova por meio dela. E quando alguém abrir a boca, só abrir a Bíblia, porque a voz do Senhor, ela é para todo sempre. Ela é para todo sempre. Quantos querem se posicionar diferente? Dá um glória a Deus. Então vamos orar com autoridade em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã maravilhosa te dizer, Senhor, que nós não aceitamos, Senhor, olhar para o inimigo, olhar para Golias e dizer, meu Deus, e agora como que eu vou agir? Não, eu vou agir na palavra do Senhor, porque eu sou gerado por ela, eu nasci de novo, eu tenho o sangue do Cordeiro, eu não vou temer o mal, eu não vou temer quem está à minha frente. O Senhor vai me dar palavras certas, eu vou me posicionar da maneira certa. A tua palavra me ensina, me instrui, ela é luz para o meu caminho, Senhor, ela clareia todos os meus passos, não deixará com que eu caia em nenhum buraco, nenhuma cilada. Senhor, se dentro da nossa casa precisamos nos posicionar melhor, Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós vamos sair daqui diferente. Nós vamos sair daqui diferente. Nós vamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua autoridade, cheio da Tua unção. Quantos aqui querem sair diferente nessa manhã? Vem para o altar do Senhor. Vamos clamar aqui juntos ao Senhor. Pai, vai nos dando autoridade. Você sente que precisa, irmão, se posicionar diferente na sua casa, no seu trabalho, dentro das suas emoções. Sai do teu lugar e vem para o altar do Senhor. Vem para o altar do Senhor. Pastor, tem coisas aqui dentro de mim que eu preciso consertar. Tem coisas dentro de mim que eu preciso resolver. Eu tenho medo de encarar isso. Eu tenho medo de encarar essa verdade. Então você precisa se posicionar. Você é gerado pela palavra, você é gerado pelo Espírito, você é gerado por algo sobrenatural, que é incorruptível, que é algo que é eterno, que ninguém pode tirar. O inimigo está desesperado, correndo, tentando tirar a autoridade, mas em Cristo Jesus, ninguém consegue. Em Cristo Jesus, na natureza de Cristo, nós somos mais que vencedores. Na natureza de Cristo, nós nos posicionamos como homens e mulheres cheios de autoridade. Pode vir demônio, pode vir todo mundo, pode vir vozes contrárias, mas quando nós estamos na palavra, o coração é intocável, a mente, as pessoas estão ali falando com Jó, mas ele está ali, com o coração no Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me explica. E o Senhor coloca anjos, podem vir, como aprendemos no Salmo 91, demônio é o meio-dia, demônio aqui, não tem interessa, nós estamos presos, firmados, a rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos posicionar assim internamente, que dentro de nós possamos dizer para o medo: cale-se, porque nós estamos gerados pela palavra. Eu sou gerado pela palavra. Se é em nós um medo, uma preocupação do casamento, que nós possamos nos posicionar e dizer: cale-se, porque eu sou gerado pela palavra, me movo pela palavra, e a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, porque se nós cremos, será salvo tu e a tua casa. É o que a palavra diz para mim, e eu sou movido por ela, eu sou gerado por ela. Isso queima dentro de mim, Senhor. Pai, se diante de nós temos problemas no nosso trabalho, Espírito Santo de Deus, nós queremos nos posicionar pela palavra, onde o salmista vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós nascemos da palavra, gerados por isso. Então vamos nos posicionar de forma diferente, Espírito Santo de Deus. Pai, se talvez dentro de nós, e como isso é forte, Senhor, dentro de nós, somos nós, Senhor, às vezes dentro de nossos corações há uma insegurança tão grande, há um medo, às vezes a gente deixa coisas tomarem conta das nossas emoções. Senhor, o Senhor morreu na cruz, não foi em vão, Pai. O Senhor morreu na cruz para nós nos posicionarmos no seu sangue, na tua autoridade. O Senhor vai tirando de nós todo medo, toda insegurança. Pai, que possamos começar a declarar com autoridade: há poder no teu nome, Jesus. Há poder no seu nome, os céus tremem, a terra treme no seu nome, Senhor. E se nós começarmos a falar mais o teu nome sobre nossas vidas, Jesus, o Senhor é aquele que governa a minha vida, governa a minha casa, governa a minha finança, governa os meus sentimentos. Se nós começarmos
começamos a proferir as suas palavras, se nós começarmos a dizermos o seu lindo e maravilhoso nome, meu Deus, os céus vão de mover sobre nosso favor, os anjos vão de se levantar, porque é o teu nome, é no teu nome, é movido pela palavra, gerado pela palavra, nós nos posicionamos com autoridade. Então não deixamos, Espírito Santo de Deus, que alguém se levante contra nós, que o medo, a ansiedade, as preocupações, as inseguranças da gente, seja mulher, seja homem, tira isso de nós, Senhor, em nome de Jesus, tira isso de nós, que isso é resultado do primeiro nascimento, mas nós nascemos do alto, nascemos para o alto, nós nascemos, Senhor, para o nosso destino final, que é junto contigo, viver eternamente nesse paraíso maravilhoso. E Pai, nós cremos com toda a autoridade, o nosso posicionamento muda essa manhã, nosso posicionamento muda essa manhã. Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho, e é isso, é ser movidos por isso, Senhor, e que em nome de Jesus possamos nos colocar nessa autoridade, em nome de Jesus. Assim nós oramos e dizemos amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor e voltar ao seu lugar, amém?